Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como que eu começaria na programação se eu estivesse começando hoje. Lembrando que hoje eu já sou desenvolvedor há bastante tempo, há 5 anos mais ou menos. Já me tornei sênior, tech lead e assim por diante, então acredito que eu tenha algum conhecimento para compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu estivesse começando hoje, a gente tem que diferenciar dois tipos de pessoas. Aquelas que têm dinheiro para investir e aquelas que não têm dinheiro para investir. Se vocês têm algum dinheiro para investir, eu pagaria uma plataforma como a Alura. Eu não vou falar de outra plataforma porque eu não conheço outra. Eu já usei a Alura e usei muito no começo, hoje eu não utilizo tanto. Mas eu acredito que para quem está começando é uma das melhores plataformas. Se você não pode pagar a Alura, porque eu acredito que é um pouco mais caro e você tem que pagar de uma vez só, num cartão de crédito, nem todo mundo tem crédito, você pode utilizar a Udemy. Ainda assim, se você é uma pessoa que não tem condições de pagar a Udemy, que eu acho muito difícil, eu acredito que todo mundo que tem vontade consegue pagar R$ 30 em um curso, você pode utilizar o YouTube. Eu vou te falar o porquê que eu não recomendo o YouTube. O problema do YouTube é que muito provavelmente você vai ver vídeos picados. Tipo assim, é um vídeo aqui, um vídeo ali, e é exatamente isso. Você não tem um passo a passo do ponto A até o Z. O Z seria onde você se torna um desenvolvedor de fato. Então, faz muito sentido você pagar para você ter esse mapa, porque esse mapa vai acelerar o seu processo. Você vai se tornar um desenvolvedor muito mais rápido, você vai ter retorno em cima disso. Outra coisa, é importante que você não ache que gastar entre aspas, na verdade, investir, essa é a palavra certa, você investir em um curso, investir em um livro é um gasto, muito pelo contrário. Se você de fato está decidido que você vai se tornar desenvolvedor, eu te garanto, pode ter certeza que se você investir 100, R$ 200 por mês e você tem uma meta de se tornar desenvolvedor em 3 meses, por exemplo, cara, esse dinheiro vai retornar muito rápido. Então, entenda como um investimento, porque de fato é. Tudo que você gasta na sua educação, no seu autodesenvolvimento, isso é o que mais te dá retorno na vida, pode ter certeza. Tá. Supondo que você já escolheu se você vai de Udemy, de Alura, de livros, eu gosto de uma abordagem, porque eu já me conheço, eu sei como que eu gosto de fazer. Eu gosto de juntar várias coisas, por exemplo, vídeo com texto, livro, então eu gosto de vários recursos para ter ideias diferentes. E eu também não gosto de aprender com a mesma pessoa, eu gosto de uma pessoa falando de algo, eu vejo de outra pessoa, mesmo que eu esteja em um curso, por exemplo, e eu estou aprendendo sobre HTTP, por exemplo. Então eu vi no curso, aí eu vou no YouTube, assisto uns 2 vídeos, nada muito profundo, mas só para ter uma perspectiva diferente, uma explicação diferente, eu acho que isso faz muito sentido. Supondo que você já tem o curso, você vai fazer isso, vai ter vários recursos ali. E quando eu falo recurso, não precisa ser pago, tá? Tem várias coisas na TI, o mercado de TI é muito legal por causa disso. Tudo que você digitar no Google, alguém, alguma vez na vida, já escreveu um blog, um artigo sobre isso que você está procurando, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Voltando. Outra coisa que você pode fazer e que eu realmente recomendo fortemente que você faça isso, arrume um mentor, seja pago ou não, de preferência que não seja pago. O meu mentor não era pago na época e era o tech lead lá do primeiro projeto que eu trabalhei, a gente se tornou muito amigo, é muito amigo até hoje. E ele sempre foi meu mentor, eu tiro dúvidas com ele até hoje, para você ter uma noção, tanto dúvida de carreira, dúvida técnica, tudo que eu precisar eu posso falar com ele, trocar uma ideia, isso é muito bom e eu te garanto que isso vai acelerar exponencialmente o seu processo. Por quê? Qual que era o trabalho desse meu mentor na época? Como a gente trabalhava junto e a gente era amigo, ele me falava, cara, não estuda isso agora, porque você não vai usar, você vai esquecer, e é exatamente isso. Esse é o papel do mentor. O mentor ele vai te entregar as ferramentas que você precisa naquele caminho específico que você está. Por exemplo, se você está no iniciante, eu não posso te passar algo de avançado porque você só vai perder seu tempo, vai se desmotivar e você vai ficar quebrando a cabeça em algo que você não vai utilizar. Então, eu posso sim te passar coisas de iniciante e começar a pincelar e te dar algumas coisas de intermediário. Isso sim vai acelerar seu processo, porque o aprendizado ele deve ser sim um pouco desconfortável, mas ele não pode ser desconfortável ao ponto de te deixar desmotivado. É isso que eu preciso que você entenda. Se você não tem como arrumar um mentor, eu vou deixar aqui um roadmap. O roadmap é só para você ter uma ideia das coisas que você precisa estudar. Mas, por exemplo, se você é front-end, qual que é a base do front-end? HTML, CSS, JavaScript. O que eu quero falar para você? Foque a maior parte do tempo em JavaScript, porque essa é a base, esse é o mais difícil,
E depois disso, vá para conceitos. Lembrando que aqui eu estou falando sobre front-end. Eu posso fazer um vídeo só para back-end, por exemplo, que é com Java, que é o que eu trabalho hoje. Mas voltando. Então você vai focar HTML, CSS, JavaScript, essa é a base do front-end, independente do framework que você trabalha. Eu não ficaria focando muito tempo em HTML e CSS. Por quê? Porque, cara, HTML e CSS você pode aprender ao longo do tempo. Você fez um site, daí fez dois. Quando você fizer o dois, você vai ver que falta coisas para você conseguir realizar aquela tarefa. Você vai lá, aprende na hora, porque não tem muito o que aprender. HTML e CSS, pelo menos na minha opinião, é muito de entender, copiar e colar e lembrar. Você literalmente tem que lembrar. E às vezes você esquece, não tem problema. A gente não é pago para ficar decorando e lembrando das coisas. Você não tem, o desenvolvedor não tem que saber, meu Deus, como que alinha as coisas. Daí você tem que lembrar da propriedade CSS, align items. Ah, mas eu estou trabalhando com flex. Daí você tem que lembrar, display flex. Você não é pago para isso. Isso você pesquisa no Google em 2 minutos. Hoje tem ChatGPT, hoje tem GitHub Copilot que vai te lembrar muito rápido desse tipo de coisa. Agora, JavaScript, a lógica, saber usar as estruturas de dados. Quando eu falo estrutura de dados, eu estou falando saber usar um set, saber usar uma lista. Acho que não é muito comum em JavaScript ter por default ali um map, coisa nesse... Map tem, na verdade. Árvore eu acho que não tem por padrão. Mas saber, entender essas coisas, saber todas as nuances da linguagem. Claro que eu falei todas, mas ninguém sabe todas, que fique claro isso. Mas você saber o suficiente para você conseguir entregar valor com o seu trabalho, entende? Então, o 80-20 do front-end é aprender JavaScript muito bem. Se você está sabendo relativamente bem JavaScript, qual que é o próximo passo? TypeScript. Independente se você pensa em ir para React, o React dá para trabalhar com TypeScript ou não dá para trabalhar com... Você que escolhe. O Angular não. O default do Angular, por exemplo, é utilizar TypeScript. Eu, de qualquer forma, aprenderia TypeScript, porque se um dia você pensa em ir para o back-end, vai fazer muito sentido e vai facilitar muito a sua vida. E, além disso, o JavaScript é uma linguagem muito fácil. Então, quando você começa a adicionar tipagem, você começa a pensar em alguns possíveis problemas, você não pode mudar de um string para um number e coisas nesse sentido. Então, isso vai te ajudar quando você for para uma linguagem como Java, C#, linguagens que, na minha opinião, são mais robustas e complexas, e por isso que o sistema corporativo usa tanto essas linguagens aí. Voltando, então você aprendeu muito bem JavaScript, aprendeu TypeScript, o último que você vai fazer é o quê? Aprender um framework. Eu aprenderia Angular, tá? É uma preferência pessoal minha, eu posso fazer um vídeo explicando o porquê que eu não gosto de React, e eu particularmente, falando da minha experiência, eu não fiz uma pesquisa sobre, eu não acho muitas vagas de emprego para Vue.js, por exemplo, tá? Mas estou falando da minha perspectiva e hoje eu não trabalho muito com front-end, estou muito focado em AWS e back-end e arquitetura no geral, tá? Então, no vídeo de hoje é isso, cara. Se ficou qualquer dúvida aí, coloca aí nos comentários. Mas lembre, 80-20, JavaScript. Aprendeu o TypeScript muito bem também. E o TypeScript é bem fácil, vocês vão aprender rápido. E o framework, tá? Eu iria de Angular, e o Angular aparece muito com linguagens corporativas como o próprio Java com Spring, por exemplo. Então, já tem um modelo de módulos lá, já é um framework, você não tem que ficar lembrando de um monte de lib que você precisa baixar para fazer funcionar. Então, apesar de ter uma curva de aprendizado um pouco maior, eu acredito que ela te prepara melhor para as coisas, tá? E outra coisa, mesmo que você seja front-end, eu não me limitaria a ficar só no front-end. Eu aprenderia o básico de back-end, saberia fazer um CRUD, saberia brincar, porque, entenda uma coisa, se você é iniciante hoje, você não vai se tornar especialista em 1 ano, em 2 anos. Se tornar especialista demora muito tempo, muita dor de cabeça, muito problema resolvido, muito bunda na cadeira, muita coisa que você estudou e assim por diante. Então, no vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que pode ajudar outra pessoa, compartilhe aí. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, eu vou te responder, enquanto eu tiver tempo para responder. Então, é isso, é nóis, tamo junto, até o próximo.